Bom dia, a paz do Senhor Jesus, graça e paz. Deus te abençoe, Deus nos abençoe nesse dia, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa fortalecer o seu coração. Louvado seja Deus. Eu fiquei uns dias, um tempinho, sem vir aqui trazendo a palavra do Senhor, mas eu creio que é um novo tempo, um novo dia, uma nova oportunidade que o Senhor está nos dando, né? Eu tive um tempo ausente, mas eu estou voltando para aquilo que o Senhor nos chamou, né? O Senhor nos chamou, né? Como o Senhor falou com João, né? Para que o João ouvisse, né? Porque João queria saber se aquele que vinha era, né, a promessa, né? E o Senhor falou para ele, né? O cego vê, o surdo ouve, né? O coxo anda, né? E o que o Senhor quer que a gente venha, nós venhamos como um canal de bênção naquilo que o Senhor já fez na sua vida, da onde o Senhor te levantou, o Senhor te sustentou. Você venha falar do amor dele, você venha falar dos feitos dele, né? Que João veio pregar, né? A vinda do Senhor Jesus, veio pregar o arrependimento, louvado seja Deus, para que nós pudéssemos, né, nos encontrar, né, como no meio do caminho encontrariam alguns que estavam no meio das trevas, né, alguns que estavam mortos, né, mortos espiritualmente, né, porque a gente vive, mas vive, né, para a glória de Deus, e nós vamos no meio desse caminho encontrar muitas pessoas assim, como um dia nós estávamos, e o Senhor, todos os dias, o Senhor tem nos levantado com a palavra, né, de ressurreição, né, tem nos ressuscitado, nos levantado, nos dado palavra de vida, tem feito os ossos secos, né, viverem, Deus tem feito um reboliço na nossa vida, Deus tem feito um reboliço na vida de muitos, Deus está sacudindo a terra para que nós venhamos nos despertar para aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um, e tem muitos que se encontram assim, o Senhor quer tirar aqueles que estão no meio do caminho, aqueles que estão mortos, aqueles que estão vivendo nas trevas, o Senhor quer trazer cura, o Senhor quer trazer libertação, né, e já está agindo no meio de nós, já está agindo no meio da nossa casa, né, já está agindo no meio da nossa parentela. Se abrirmos os nossos olhos e ficarmos atentos ao Espírito Santo de Deus, Deus já está ressuscitando alguns, né? Deus já está vindo com palavra de vida. Então a gente continuar, Deus quer nos despertar para esse tempo. Cada dia é uma oportunidade, é um novo tempo, é um novo dia, e Deus quer fazer, né, o que ele veio, né, o propósito dele é se cumprir sobre a terra. E eu e você estamos aqui como um canal de bênção. E eu creio que essa palavra ela vai alcançar o seu coração, como alcançou o meu coração nessa manhã. Eu quero compartilhar aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Eu quero compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor diz para a gente ir, dar testemunho. Deus, ele não tem permitido, né, com que as pragas, as sombras da morte, ainda que você venha viver, né, dias de muita pressão, porque o que eu estou vivendo, o que eu passei, continuo passando. O Senhor me deu um sonho, o Senhor me mostrou que eu viveria um tempo de muita pressão, e nós estamos passando por tempos de pressões, tempos que a gente tem que estar clamando pelo sangue de Jesus, porque muitas das vezes, né, não só as pressões que nós vivemos para um despertar em nossas vidas, mas opressões, né, sombra de morte, né, algumas coisas querem nos envolver além daquilo que o Senhor, né, tem feito, tem permitido, tem coisas que o Senhor tem permitido a gente vivenciar, tem coisas que o Senhor tem permitido a gente passar, não, mas não é para a morte, é para a glória de Deus, é para que o nome dele seja glorificado, é para que a gente venha se atentar àquilo que o Senhor quer fazer. Muitos estão no sono da indolência, muitos estão dormindo, não importa o tempo que você esteja vivendo, se você está na sua casa, ou se você, sabe, está no seu trabalho, se você está congregando, não está congregando, o Senhor, ele está nos despertando, ele está nos sacudindo, mas é de dentro para fora. Foi o que o Senhor falava ao meu coração, Mônica, né? O Senhor falava, Mônica, a construção é de dentro para fora. Você está vendo aí, o que você está vendo aí, né? É você hoje, né? Deus me fez contemplar algo, né? De que
e um pedido que eu fiz a Ele, oração, o Senhor respondeu essa oração e o Senhor me fez contemplar algo que eu falei assim, meu Deus, eu não acredito, que coisa linda. E o Senhor falou assim, essa é a minha construção, né? A minha construção é de dentro para fora. A minha construção, né, verão publicamente, mas o que o Senhor falava não era, né, o externo, o exterior, mas o publicamente é o que está no seu coração, independente da forma como acham, da forma como pensam, mas o Senhor não quer que nós venhamos nos importar com isso. O Senhor quer que nós venhamos ser pessoas melhores, autênticas, verdadeiras, né? Sem duas faces, sem duas palavras, né? Sem cochear dois pensamentos. O Senhor quer a nossa identidade, aquilo que Deus te formou desde o ventre, quando você estava ali sendo tecida de uma forma assim tão maravilhosa, né? Onde ninguém estava vendo, era o Senhor que estava tecendo você dentro do ventre da tua mãe, e Deus ali Deus já estava ali assim, planejando os seus dias, como você seria, só que nós viemos, estamos aqui, mas tem um plano para nossas vidas. Então que Deus possa te abençoar, que, sabe, a minha oração é que Deus continue te usando, que Deus continue falando no seu coração, que Deus continue te despertando, que Deus continue, sabe, te sustentando, que o Senhor continue derramando cura sobre a sua vida, que o Senhor te dê estratégia, direção, equilíbrio, abra a sua mente, sabe, para entender aquilo que Ele quer. Eu, muitas das vezes, assim, eu para aquilo que Deus me chamou para fazer. E a gente às vezes desacredita daquilo que Deus tem nas nossas vidas e não se preocupa com a capacitação, é Ele que capacita, não se preocupa, faça somente o que o Senhor te chamou. Se o Senhor te chamou para cuidar da sua casa, cuida com excelência. Se o Senhor te chamou para pregar, sabe, dedique-se à palavra. Se o Senhor te chamou para louvar, né, ensaie, cante louvores. Se o Senhor te chamou para impor as mãos, para curar enfermos, faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. O Senhor te chamou, como eu passei aqui ontem, caminhando, tem uma senhora aqui perto da minha casa, que todo dia de manhã ela está ali com um caderno aberto. Eu falei, Jesus, que coisa linda, eu despertar para a gente. Um caderno aberto, coloque seu pedido de oração. Ela estava ali com a Bíblia aberta em Efésios 5, né? E ela com as mãos, né, sobre, né, o alto, sobre o céu, orando, e na hora que eu fui ali, eu coloquei meu nome, ela abençoou a minha vida, né? E eu guardei aquela palavra de Efésios no meu coração. Confesso que ainda não li, mas vou ler. Me trouxe à memória aqui o Senhor. E Deus nos chamou para isso. Eu falei assim, e teve uma vez que eu passei ali, conversei com ela, e ela falou que Deus curou ela de um câncer. E ela falou com o Senhor, Senhor, o Senhor me curar, né? Eu vou fazer a tua obra, eu vou estar todos os dias aqui orando, né, pela essa cidade, orando pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Vou colocar, me consagrar, colocar o nome das pessoas nesse caderno. Ela lê a palavra também para você. Eu tenho uma palavra hoje, né? Ela lê a palavra, ela não só deixa a Bíblia ali aberta, mas a palavra qual o Senhor compartilhou no coração dela, ela lê para gente. Então, olha que coisa assim maravilhosa. Eu não sei o que o Senhor te chamou, o que o Senhor tem aguçado o seu coração, mas aquilo ali me despertou para isso aqui que o Senhor me chamou. O Senhor falou para mim que seja uma alma, que seja uma vida, mas traga a minha palavra. Traga a minha palavra, né? Como ouvirão se não tem quem pregue, né? Como ouvirão se não tem alguém? Não precisa ser para a multidão, às vezes é para um dentro da nossa casa. Às vezes, se Deus alcança teu coração naquele momento ali, para alcançar ali, pode ter parado naquele momento ali uma ou duas pessoas, mas para o Senhor, né, é gratificante, creio eu, que para o Senhor, para a gente fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, que Deus possa te despertar nessa manhã. E eu deixo essa palavra para você, tá? A palavra que o Senhor falou comigo através de Mateus 14. Vamos iniciar, eu vou voltar aqui com a leitura, né? Com a mensagem diariamente, vou voltar aqui novamente no canal. E quero estar compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. O que eu chego aqui para falar com vocês, aquilo que Deus gerou no meu coração, e Deus faz isso, né? A gente é alimentado e depois o Senhor quer que nós venhamos compartilhar o pão com nossos irmãos, e eu quero compartilhar esse pão com vocês.
quero compartilhar, né? Assim como o Senhor fez aquela multiplicação com aqueles pãezinhos, com aqueles peixinhos. Então, eu quero compartilhar o pão que o Senhor tem me dado todos os dias. Em nome de Jesus, vamos estar aqui juntas, juntos. Compartilhe, né? Edifique a vida de alguém, né, precisa, né? Porque muitos estão sedentos, mas sedentos da palavra do Senhor. Muitos estão com sede, fome, mas é sede e fome da palavra do Senhor. E nós vamos orar para que, né, almas e vidas venham ser alcançadas, despertas, né, as luzes venham ser acesas, aqueles que estão nas trevas, as luzes venham ser acesas, as luzes do Senhor, que lenha venha ser acendida, altares venham ser aquecidos, aqueles que estão em cinzas, vamos colocar lenha no altar, né? Coloque lenha no teu altar, que o Senhor possa fortalecer o seu coração, que o Senhor venha falar com você. Eu não sei qual é o seu chamado, que o Senhor te chamou, mas que há um despertar na nossa vida através do Senhor. E que o Senhor possa te despertar como o Senhor me despertou. Não é tempo, é fora de tempo, né? Dentro de tempo, é esse tempo aqui. E vamos juntas, né? E a palavra que eu quero deixar para você aqui é Mateus 14, quando Jesus anda sobre as águas. E eu quero compartilhar com você aqui. E quando 14:32, Mateus 14:32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. A palavra do Senhor vem dizendo que, né, quando o Senhor despediu a multidão, a parte para orar, chegada a tarde, né, o barco, né, dos seus discípulos estavam ali. Jesus avistou aquele barco e o barco já estava açoitado, né? O barco já estava sendo, né, batido, as ondas batendo ali, né? E os discípulos, né, avistaram, né? Naquele momento ali acharam que era um fantasma, mas era Jesus andando sobre as águas. E o Senhor disse para que eles não tivessem medo. E era a palavra que o Senhor falava comigo nessa manhã. Não tenha medo, não tenha medo, não temas, não tenha medo. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E que o Senhor falava no meu coração naquele momento ali que eu estava orando. Eu posso, eu consigo, através do Espírito Santo de Deus. Eu posso. Então você declara: eu posso, eu consigo, através do Espírito Santo de Deus. Eu posso sair dessa situação, eu posso me levantar dessa situação, porque Deus, Ele me ajuda, porque Deus, Ele é o meu sustento, porque o Senhor disse para eles, não tenha medo, disse para Pedro, não tenha medo, né? Porque tivesse medo, homem de pequena fé. Então tenha fé naquilo que o Senhor propôs através do Espírito Santo no seu coração. Você consegue, minha filha, você consegue, meu filho. Pode ser um momento de tristeza que você possa estar vivendo, um momento de escassez, um momento de contenda, um momento de briga, um momento de muita tribulação, um momento que a sua família pode, né, estar gerando algo que não é do coração de Deus. Você pode estar passando várias fases, você pode estar passando um tempo que parece que você não vai conseguir, vou andar sobre as águas e vou afundar, não vou conseguir. Jesus naquele momento ali, onde Pedro pensou que ele não fosse conseguir, Jesus veio ali, levantou e o ajudou e o sustentou. E Deus vai te sustentar, porque esse é o poder do nosso Deus. O Senhor diz que se a gente pedir, peça ao Senhor, peça. Ele não vai te dar pedra, ele não vai te dar serpente, ele não vai te dar, né, algo mal. Peça a ele, bate, insista, seja como aquela viúva, insista, para você sair deste lugar, né, do calabouço, da cisterna, seja onde for, da prisão, aonde for, de um leito de hospital, seja onde for, de uma enfermidade que você possa estar passando, não tenha medo, vai dar certo. No final vai dar certo. Mesmo neste lugar, nessa situação, é como eu estou vivendo, é esse tempo que eu estou atravessando, é dessa forma que o Senhor quer fazer na minha vida, né? Vou mais uma vez, né, compartilhar algo que o Senhor falou no meu coração.
Construa no secreto, construa, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, não que você, não quero contar porque fulano é assim, não quero falar porque ciclano é assim, ciclano é, né, é falso, não é nesse sentido não é nesse sentido, né, de alguém, não, é você no seu secreto com o Senhor, você ali construa, vai construindo, você está em casa, você está no seu trabalho ali, internamente, vai construindo no seu secreto aquilo que é bom, aquilo que dá fruto, aquilo que faz, né, a verdadeira libertação, né, o cárcere venha se abrir, foi com oração, foi com louvor, foi com oração, foi com louvor, não foi com palavra, não foi, né, com palavras persuasivas, não foi com isso, com palavra tremenda, não foi com isso, foi com oração, foi com louvor. Então, construa e não tenha medo, que Deus, ele faz, né? Mesmo que a gente não estou entendendo nada, eu não estou entendendo nada, eu quero somente obedecer à voz do Senhor. E vamos juntas, vamos juntos, vamos obedecer à voz do Senhor e vamos chegar no propósito onde Ele quer que nós façamos com humildade, cumplicidade e com simplicidade. Com humildade, com simplicidade. Vamos ser alcançados pela misericórdia do Senhor todos os dias, né? Pela misericórdia dele nós somos alcançados, despertados do nosso sono. E vamos nos despertar para que se cumpra o propósito de Deus, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te sustente. Você vai conseguir, não tenha medo. Você vai conseguir, nós vamos conseguir, vamos vencer juntamente com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te proporcione, sabe, nessa manhã um despertar. E vamos juntos, vamos ser saradas, curados para a glória de Deus, para viver a infinita misericórdia do Senhor, o amor que nos alcança todos os dias, né? Um beijo, um abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.